Bom, meu nome é João Basílio e eu vou falar sobre atrasos em voo e os efeitos da navegação baseada em performance, o PBN. Bom, a pontualidade é um ponto muito importante para medir a eficiência tanto de empresas aéreas como de aeroportos e de provedores de serviços de navegação aérea. Isso porque os atrasos geram custos extras, às vezes muito altos, além dos inconvenientes e das restrições, tanto no aeroporto como no espaço aéreo. Para a gente ter uma noção dos custos extras que os atrasos geram, eu trouxe alguns números. A FAA, em 2018, estimou que uma hora de atraso custa para as companhias aéreas entre 1.400 e 4.500 dólares. Esse custo por passageiro varia entre 35 e 63 dólares. Um estudo de Ball e outros em 2010 estimou que o custo total para a economia americana dos atrasos é de quase 33 bilhões de dólares. E um estudo da Eurocontrol, nesse ano de 2019, estimou que houveram no espaço aéreo europeu mais de 19 milhões de minutos de atrasos em rota. Bom, diante dessa informação, né, da magnitude dos custos dos atrasos, fica evidente que é importante estudar os determinantes que causam o atraso e meios de reduzi-los. E um dos meios de reduzir atrasos, que as autoridades esperam que reduzam atrasos, é a navegação baseada em performance, o PBN. E os efeitos do PBN ainda estão indefinidos na literatura. Bom, aqui eu tenho uma notícia do site do DSEA, que é a autoridade brasileira, né, o provedor de serviço de navegação aérea. Eles dizem que a rota Rio-São Paulo vai diminuir em 8 minutos o tempo de voo, inclusive aí com redução no consumo de combustível, né? E a gente quer saber se é isso mesmo e qual que é, né, o efeito no sistema todo. Bom, mas o que é PBN? O PBN é uma mudança de paradigma, né, em que as aeronaves deixam de depender de auxílios à navegação baseados no solo e passam a ser balizadas por um conjunto de sistemas, e esse conjunto de sistemas tem a capacidade de criar waypoints para balizar rotas mais diretas. Ou seja, isso nos traz voos mais curtos e, além disso, o PBN também pode prover voos mais precisos. E esses voos mais precisos podem aumentar a capacidade do espaço aéreo, possivelmente reduzindo congestionamentos. Então, a nossa pergunta de pesquisa é: o que influencia no tempo de voo? E será que o PBN tem alguma influência nisso? Bom, na literatura, a gente pode identificar duas linhas principais. Uma parte que se preocupa com fatores relacionados ao voo especificamente, ou seja, condições meteorológicas, congestionamento no espaço aéreo, no aeroporto, períodos de pico, a programação dos voos e medidas de tráfego aéreo. Dentre esses fatores, existe um consenso de que condições meteorológicas e congestionamento são os mais determinantes para os atrasos. Na outra linha, os estudos estão preocupados com características do mercado, né? Fatores econômicos, tamanho do hub, da empresa aérea, concentração de mercado, competição, custos e etc. E aí a gente tem, no meio dessas duas linhas, alguns fatores também: demanda, coordenação de slots e o mix de aeronaves. Bom, esses são os estudos encontrados nessas duas linhas.
E o único deles que considera fatores de tráfego aéreo é esse de Guzwa, Abdelghani e Lips, de 2014. Eles estudam uma intervenção da FAA no gerenciamento de chegadas no aeroporto de Charlotte, nos Estados Unidos. Esse gerenciamento de chegadas foi implementado para apenas 6,5% dos voos de uma empresa aérea. Então, isso não foi suficiente para gerar impactos no sistema todo, né? Mas os voos que participaram dessa intervenção tiveram sim um tempo reduzido em cerca de 40 segundos. É um tempo pequeno, mas lembrando que essa intervenção foi só na parte de chegada, então é um tempo sim considerável. Bom, então nosso projeto, a gente usa dados com estrutura de painel, em que a gente tem mais de 4.000 pares de cidades. Esses pares de cidades são unidirecionais, né? Ou seja, Rio-São Paulo é uma rota, São Paulo-Rio é outra rota. A gente tem mais de 206.000 observações, de 2000 a 2018, e a gente usa o estimador de efeitos fixos. Nossos erros padrões são corrigidos para autocorrelação e heterocidasticidade. E como o PBN influencia no tempo de voo, né, nossa variável dependente é o tempo de voo. Aqui está os pares de cidades envolvidos no estudo. Como são muitos, esse mapa mostra 15% dos pares de cidade. E o mapa à direita, a densidade de passageiros por aeroporto. Quanto maior o círculo, mais passageiros naquele aeroporto. Esse mapa mostra as operações, onde tem operação PBN no Brasil, né? Então, o PBN foi implementado primeiro em Recife, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, em 2010. São Paulo e Rio de Janeiro tiveram mais duas outras fases, ambas em 2013. Para o nosso estudo, a gente considera a fase inicial, né, de 2010. Em Belo Horizonte, 2015, e na região sul, em 2017. O tamanho dos círculos representam a quantidade de operações em cada um desses aeroportos. E a fonte, né, para isso são as AICs publicadas pelo DCEA. Aqui está a nossa distribuição do PBN, a gente pode observar. A primeira tabela mostra o PBN na rota, ou seja, na origem e no destino. Então a gente pode ver que daquelas 206.000 observações, quase 2.000 tem PBN na origem e no destino. E mais de 19.000 tem PBN ou na origem ou no destino, como mostram as duas outras tabelas. Aqui a gente tem as operações PBN por mês. Então a gente pode ver que ali em Brasília, Recife, com São Paulo e Rio de Janeiro em 2010, o número de operações aumentando. De 2013, lembrando, teve a outra fase da implementação em São Paulo e Rio de Janeiro, mas a gente considera só a implementação de 2010 nesse estudo. Em 2015, a implementação em Belo Horizonte. Em 2017, na região sul. Então, a gente tem aí atualmente cerca de 200, 300 rotas por mês com PBN. Na origem, esse gráfico mostra o PBN na origem. E aqui o PBN na origem e no destino. A gente vai ver que claro que é um número bem menor, porque são voos apenas entre aqueles aeroportos que a gente já tem o PBN. Aqui é um gráfico da evolução do atraso ao longo do tempo. A gente tem o que a gente chamou de apagão aéreo aí em 2005, 2006. Ali, de novo, a implementação do PBN em Brasília, Recife, depois São Paulo, Rio, BH e na região sul. Bom, para o nosso estudo, a gente vai considerar as seguintes variáveis: a densidade de passageiros,
né, quanto a quantidade de passageiros em cada rota, o load factor, que é o quanto as aeronaves estão carregadas, a frequência dos voos, o tamanho das aeronaves, né, a quantidade de assentos que tem cada aeronave, uma proxy para o preço do combustível, a proporção de aeronaves turbohélice naquela rota, variáveis para o tamanho do aeroporto, isso a gente mede com o número de destinos a partir daquela cidade. Então a gente tem um caso base de até 15 destinos, depois 15 a 44, 45 a 69 e a partir de 70. E aí a gente tem um conjunto de variáveis para avaliar o efeito de hub, né? Isso a gente mede com a porcentagem de passageiros em conexão em cada aeroporto. Então a gente tem um caso base de até 10% dos passageiros em conexão, entre 10% e 20%, depois entre 20% e 30% e a partir de 30%. A gente também controla para aeroportos controlados por slot, e a gente tem uma métrica de concentração, que é o HHI. Ele mede a concentração de mercado na rota. Além da concentração na rota, a gente tem o HHI máximo, ou seja, a concentração de mercado no aeroporto, na origem ou no destino, o que for maior. A gente tem uma variável para o atraso, né, proporção de voos atrasados naquele aeroporto. Aqui o max del, né, onde for maior, mais atraso na origem ou no destino. E aí del O e del D, ou a proporção de atrasos na origem e no destino. E aí sim a nossa variável de maior interesse, que é o PBN. PBN na origem e PBN no destino e PBN na origem e no destino. Outras aeronaves outras variáveis de controle são um mix de aeronaves. Aqui a gente tem uma análise preliminar, que é uma matriz de correlação. A gente pode ver que, né, como esperado, o PBN tem uma certa correlação com a densidade, né, ou seja, foi implementado naquelas rotas mais densas. Tem uma relação negativa, mas bem pequena, com os atrasos e, curiosamente, uma relação positiva com o tempo de voo. Mas é claro que isso é uma relação preliminar, a gente não pode fazer inferências a partir disso só. Bom, então para o nosso estudo a gente teve 4 modelos. O modelo 1 é o baseline, e aí o modelo 2 a gente tira a variável maxdel, que é o atraso máximo, né, na origem ou no destino, e separa, colocando o atraso na origem e o atraso no destino. O modelo 3 a gente separa o PBN, que antes estava só aquelas rotas com PBN na origem e PBN no destino. Agora a gente tem PBN na origem e PBN no destino separadamente. No 4 a gente adiciona o mix de aeronaves. Aqui estão nossos resultados. A gente já pode ver que o PBN tem sim um sinal negativo conforme esperado. Mas vamos ver para o grupo de variáveis. Então a gente pode ver que a densidade, como esperado, tem sinal positivo, ou seja, aquelas rotas mais densas tem mais tempo de voo, né, indicando que a complexidade do tráfego tem alguma influência nisso. O load factor tem sinal negativo, indicando para a gente que talvez as companhias aéreas tenham algum incentivo para reduzir o tempo de voo, voar mais rápido quando as aeronaves estão mais carregadas. A frequência dos voos tem sinal negativo, isso porque se aquela rota é mais frequente, né, tem mais voos naquela rota, a gente pode esperar que esses voos também são mais dispersos ao longo do dia, ou seja, pegam horários em que o tráfego aéreo não está tão intenso. O tamanho da aeronave tem sinal negativo, né, indicando que aeronaves maiores vão
mais rápido. Lembrando que a gente está trabalhando com o mercado doméstico, então isso não leva em consideração wide bodies, então a gente está comparando o ATR, Boeing 737, Embraer 190, né, esses tipos de aeronaves que estão no mercado doméstico. Uma proxy para o preço do combustível, e aqui a gente tem um resultado um tanto quanto curioso, já que a gente espera que quanto maior o preço do combustível, a empresa aérea tem um incentivo, né, para ajustar o cost index e voar mais devagar, gastando menos combustível. Isso pode estar relacionado com os custos relacionados ao tempo, né, que a gente não controla nesse modelo. Então, pode ser que o custo relacionado ao tempo teve mais influência no tempo de voo do que o preço do combustível. A proporção de aeronaves turbohélice na rota, como esperado, sinal positivo, né, já que aeronaves turbohélice vão mais devagar. Aqui a gente tem as variáveis para a característica do aeroporto, né? Então, a gente pode ver que em relação ao caso base, que é até 15 destinos, entre 15 e 44 destinos teve um resultado negativo, indicando que nesses aeroportos, né, médios, existe alguma facilidade de tráfego aéreo em relação ao caso base. A nossa variável para aeroportos entre 45 e 69 destinos não foi estatisticamente significante. E aí, para aqueles aeroportos, aquelas cidades com mais de 70 destinos, teve sinal negativo, indicando que a complexidade do tráfego, né, nesses lugares influencia no tempo de voo. Aí a gente tem as nossas variáveis para o hub, lembrando que no nosso caso base é até 10% de passageiros em conexão, e a partir disso aumenta o tempo de voo, né? Também indicando uma complexidade do espaço aéreo nessa situação. Aeroportos controlados por slot, a gente tem sinal negativo, conforme esperado, ou seja, as empresas aéreas têm algum incentivo para voar mais rápido, chegar na hora naqueles aeroportos que são controlados, né, por slot. E o HHI também tem sinal negativo, conforme esperado, já que a competição pode influenciar as empresas aéreas a prestarem um melhor serviço. O atraso, né, conforme esperado, também tem resultado positivo, né, quanto maior a proporção de atrasos num determinado aeroporto, maior vão ser os tempos de voo. E o PBN, todos também com sinal negativo, conforme esperado. A gente vê que no modelo 1 a gente usa, né, o PBN, só aquelas rotas onde tem PBN na origem e no destino, e aí no modelo 3 e 4, PBN separados por origem e destino. Bom, nossas conclusões é que o PBN reduziu, sim, pelo menos na nossa amostra, em cerca de 2% o tempo de voo. E os fatores que contribuem para aumentar o tempo de voo é a densidade da rota, né? Quanto mais densa uma rota, maior tende a ser o tempo de voo, o tamanho do aeroporto, o tamanho do hub e a proporção de atrasos em uma determinada cidade, aeroporto. As limitações desse trabalho é que a gente não diferencia as fases, né, do PBN. Como eu disse, o PBN Rio-São Paulo foi implementado em 3 fases, de acordo com as AICs, né, 2010 e 2 em 2013. A gente considera apenas a de 2010, ou seja, é possível que esse efeito do PBN tenha demorado um certo tempo para se materializar, ou seja, pode ser ainda maior do que esse 2%. É isso, você pode acessar esse trabalho no ResearchGate através desse link.
e enviar dúvidas, críticas ou sugestões.